Boa noite. Estamos aqui, mais uma vez, pela Lagoa TV, para o programa Lagoa em Foco. Esse programa que tem como objetivo discutir aquilo que interessa para a nossa comunidade, para a nossa sociedade de Lagoa Vermelha. Na noite de hoje, iniciando o debate que queremos fazer com todos os presidentes de partido. Partidos que, queiramos ou não, fazem parte da democracia e fazem parte do nosso sistema atual, que discute, que define os rumos da política e, consequentemente, aquilo que impacta diretamente na sociedade. Para iniciar esse ciclo de debates, temos hoje o presidente do PDT, colega, doutor, presidente do PDT, um partido histórico, né? Um partido que vem há muito tempo, né? Em Lagoa Vermelha já há um grande tempo na administração, hoje é a maior bancada, né? Dr. Vicente Durigon, então, que representa nesse momento a direção do PDT. Boa noite, doutor Vicente. Boa noite, meu amigo, meu colega de militância jurídica, doutor Lírio Leão. Uma boa noite à equipe técnica da Lagoa TV e também uma boa noite especial aos internautas que nos acompanham nessa noite. Doutor Vicente, nós temos o objetivo, né, esse é o programa, né, de discutir aquelas ações, os problemas, as soluções desses problemas que impactam diretamente na sociedade. Sabemos que pelo nosso atual regime político, né, democrático e político, né, pela representatividade, isso passa pelos partidos. O senhor hoje, frente à direção, como presidente do PDT, nos fale um pouquinho, fale para o nosso internauta, fale para o nosso telespectador, aquilo que a história do PDT, vamos começar pela história do PDT um pouquinho. Muito bem, Lírio. O PDT é um partido tradicional do Lagoa Vermelha. Ele vem início da década de 80, temos o companheiro Silon Lima, temos o companheiro Edgar Zanin, depois o companheiro José Leonira, Ivanildo, enfim, e um partido que veio agregando lideranças ao longo do tempo. Houve um acréscimo um pouco maior no final da década de 90, onde um grupo de pessoas decidiu combater uma política que entendia equivocada no município. E aí então lançou-se candidatura, tendo o então companheiro Moacir Volpato como candidato a prefeito, sagrou-se vitorioso e o partido então teve uma onda de crescimento bastante forte e permaneceu 16 anos no poder do Executivo Municipal em Lagoa Vermelha, sempre com significativa representatividade na Câmara de Vereadores. Históricos e valorosos companheiros que muito bem nos representam e nos representaram enquanto do desempenho de seus mandatos. O PDT tem por base a educação, né? Em Lagoa Vermelha segue nesse mesmo caminho. Quais são as principais bandeiras do PDT hoje? O PDT é um partido que tem uma carga ideológica bastante forte. Somos calcados no trabalhismo de Getúlio Vargas, nos ideais do senador Alberto Pasqualini, também passando pelo presidente João Goulart, pelo senador Darcy Ribeiro, vice-governador do Rio de Janeiro também, com o companheiro Anel Brizola, nosso sempre presidente, governador de 2 estados, que talvez o baluarte maior do nosso partido, é esse regime democrático, é essa bandeira da educação. Entendemos que a educação é um instrumento libertador da sociedade e que impulsiona todas as frentes em sentido ao que o interesse público almeja realmente. O PDT também se apresenta em Lagoa Vermelha hoje, a partir também do último pleito, uma espécie de renovação, né? Embora o PDT, eu tive o privilégio de ter sido vice-presidente, foi o partido pelo qual fiquei filiado por algum tempo, né? Mas se via aqueles históricos, né, que vinham numa luta há muito tempo, chegado ao poder, essa renovação passou a acontecer, né? Hoje, essa renovação está sendo continuada? Como é que... A renovação é continuada, Lírio. Veja bem, tivemos então como o líder maior o então prefeito Moacir Volpato, passando pelo Getúlio Serioli. Temos também o Dr. Sérgio Menegas, que foi o nosso candidato no último pleito.
Também temos como jovens lideranças o vereador Maurício Casarim, que foi o vereador mais votado na eleição de 2012. O vereador Ranieri Bosa foi secretário, foi vereador e também hoje atua como vereador também de destaque na nossa bancada, presidiu a Câmara de Vereadores no ano passado. Eu não tinha pretensão de concorrer, acabei concorrendo muito, embora sempre gostei de política. Então essa renovação é constante. Temos inúmeros jovens que nos procuram e por essa carga ideológica, justamente por se identificar com essa nossa proposição. E o PDT é um partido que aqui em Lagoa Vermelha nós estamos tornando cada vez mais democrático. É um desafio nosso tentar transmitir para os filiados, tentar transmitir para os membros do diretório, que é o órgão deliberativo máximo do partido, que o poder de escolha é deles e é democrático. Então, as pautas hoje em dia são participativas, as reuniões são mensais e, às vezes, quando ocorre questões que devem ser deliberadas, nós convocamos previamente, com pauta previamente agendada, e os 31 membros do diretório deliberam de forma democrática, e aqueles que saem com o voto minoritário entendem essa democracia e entendemos que isso é um avanço do partido, é um avanço da cultura desse regime que nós tanto defendemos. A atuação hoje da direção do partido e até dos vereadores é pautada nessas reuniões. Temos várias frentes, por exemplo, o PDT Jovem, o PDT Mulher, que é o PDT Jovem nada mais é do que a Juventude Socialista, contatos direto com deputados estaduais, deputados federais. Então isso tem tornado sólida a nossa convivência. Questões de filiações, novas filiações, desfiliações, candidaturas às chapas de diretório, às chapas da direção executiva, tornando cada vez mais democrática. Agora teremos a reunião no próximo dia 13 agora de março, às 19 horas, na Câmara Municipal, reunião do diretório, onde será deliberado a criação ou não de uma comissão para estudar a sucessão municipal no próximo pleito. Então o PDT está voltado sempre a essas iniciativas. É um ano bastante desafiador para o PDT, veja bem, é um ano eleitoral, temos um pré-candidato local, que é o ex-prefeito Getúlio Cerioli, temos candidatos da região, que é o deputado estadual Gilmar Socella, temos também o prefeito Paparico, que se anuncia como pré-candidato, temos candidato próprio ao governo do estado, que é o Jairo Jorge, e também à presidência da República, que é o companheiro Ciro Gomes. Então, salvo engano, não tenho lembrança de uma ocasião que tenha tanto alinhamento de candidaturas como nesse ano. Então chapa própria, sempre. Chapa própria, isso aí. Então é um ano de bastante desafio para nossos companheiros aqui de Lagoa Vermelha, principalmente. O PDT, por estar na administração nesses 16 anos, né, os primeiros 8 anos com o prefeito Moacir Volpato, depois mais 8 com o prefeito Getúlio, foi um dos partidos que, sem dúvida nenhuma, um dos partidos que mais cresceu. Esse crescimento, de que forma se avalia esse crescimento? O crescimento ele é um tanto quanto natural quando o partido se encontra no poder. Veja bem, sábado próximo teremos uma reunião, um jantar-reunião do PDT em Capão Bonito do Sul, onde se espera em torno de 400 pessoas. Veja bem, o PDT hoje está com a Prefeitura de Capão Bonito, é o detentor do Poder Executivo Municipal. Então esse crescimento ele é natural e ele, claro que com a saída do poder, sofre algumas deflexões por talvez contradições de entendimento pessoais durante o pleito, também, né? Pessoais e também questões financeiras. A gente sabe que tem alguns companheiros que dependem propriamente da atividade remuneratória que o poder público exerce. Então, por isso, a gente não pode censurar e dar a plena liberdade a eles a se desfiliar ou buscar um outro partido. O PDT, nessa última eleição, foi uma eleição que, considerando a estrutura partidária, o tempo de poder, né, ele teve um grande revés, né? Isso atingiu forte nos filiados, o número de desfiliações, como é que está isso aí? Na verdade, não. Tivemos esse revés, tivemos essa eleição um tanto quanto atípica.
Eu atribuo o resultado da eleição em todas as minhas manifestações a essa onda de mudança midiática de nível nacional, veja bem, Caseiros mudou, Ibiraiaras mudou, Ibiaçá não foi reeleito o candidato do prefeito, o prefeito Poltronieri em Vacaria vinha com uma administração muito boa, também não conseguiu reeleger o sucessor, então atribuo a isso e a uma soma de pequenas rejeições justamente pelo decurso desses 16 anos de administração, uma administração bastante austera, bastante rígida e bastante legalista, que, calcada por essa legalidade, teve que dizer muitos nãos aos munícipes que bateram as portas do poder público. Mas o revés não foi significativo para o partido. As desfiliações não saíram daquele número previsto, ou da naturalidade, não chega a comprometer nada. Ao mesmo tempo, também trouxe algumas pessoas novas que passaram a ser mais fortes, né, no dia a dia aí na estrutura do partido. Exatamente. O PDT trabalha constantemente com a regimentação de novas lideranças, principalmente jovens, né? E nesse último ano a gente teve o vereador Ariovaldo, que no último pleito, melhor dizendo, se filiou ao partido, concorreu, obteve o resultado de vereador mais votado, mais bem votado da Lagoa Vermelha, e tem desempenhado uma função a contento do partido, a contento da sua base eleitoral, um tanto quanto bastante identificada com ele. Então, essa diversidade do PDT é o que faz grande. Eu entendo que a unanimidade é burra, e o partido cresce, e os partidários também crescem com os debates que essencialmente são internos nas nossas reuniões. E o grau de maturidade, como eu havia falado antes, ele é crescente. O vencido, teoricamente, no debate interno, ele não tem não se sente atingido pessoalmente, ele tem a consciência do regime democrático e a intenção de desempenhar uma função de conquistar os membros do diretório para que se façam valer suas ideias a cada vez mais. O PDT ficou no governo municipal por 16 anos, né? Nesse tempo, quais são as principais marcas do PDT que poderia dizer desses 16 anos? Como falaste, Lírio, a educação é a nossa maior bandeira. A Secretaria da Educação teve um avanço bastante significativo no nosso mandato, né? Houve um aumento no IDEB, houve uma diminuição bastante grande da fila de espera das creches municipais, oficinas de contraturno escolar, então um investimento bastante significativo e bastante proveitoso a nível de sociedade por parte da Secretaria de Educação. Destaco também a criação da Secretaria de Ação Social e Habitação. Antes era um departamento. No mandato do prefeito Getúlio, nos últimos mandatos do PDT, foi criado, institucionalizada a Secretaria de Ação Social e Habitação, onde em parceria com o governo federal conseguimos disponibilizar à população mais carente mais de 300 unidades habitacionais e também voltada a essa questão de autossuficiência, tentar fazer com que essa população mais carente consiga superar os limites da miserabilidade, da pobreza, podendo então conquistar maior dignidade em uma posição social que lhe dê mais conforto. O PDT também se aproveitou e teve a sorte, né, do momento ali que hoje se discute se aquele momento foi bom ou foi ruim, mas algumas coisas nessas áreas sociais, a nível estadual, a nível federal, aconteceram, né? Lagoa Vermelha não ficou fora disso, né? Exatamente. O governo do PT, a nível nacional, é bastante criticado em razão desse envolvimento em corrupção, mas os programas governamentais, eles são bastante exitosos. Durante o governo do PT, Lagoa Vermelha recebeu o maior número de recursos da história da União Federal. Então, isso tem que ser valorizado. Eu lembro muito bem que, em parceria com a SICAS, com a Agência de Desenvolvimento, captamos mais de 25 milhões de recursos da União Federal, isso sem contar as emendas parlamentares. Isso impulsionou, com certeza, a nossa cidade, contribuiu para o embelezamento das avenidas, a estrutura viária, as estruturas da Secretaria de Obras, enfim, contribuiu também para a nossa política de austeridade com o resultado financeiro com que deixamos.
Raros são os municípios do país em que deixaram em torno de 10% de recursos livres do orçamento. 10% do orçamento do Lagoa Vermelha deixou mais do que 10% do que o orçamento anual. É uma marca bastante confortável para o gestor e também que nos orgulha muito esse resultado. O senhor me lembra agora, né, realmente os valores foram publicados e hoje a população pode acessar, né, vários sistemas, em especial a transparência, né, das administrações públicas, que hoje é obrigatória, né, então esses recursos Lagoa Vermelha, sem dúvida, mas uma das discussões que vem aí é com relação àquele recurso que era específico para a Avenida Presidente Vargas, né? Ficou um bom recurso ali, mas ficou um problema também com relação à licitação, né? Que se arrasta até a presente data, pelo menos. Exatamente. Esse recurso, na verdade, não estava contabilizado na contabilidade do município. Era um empréstimo previamente aprovado, né? Um financiamento pela Caixa Federal, e houve esse embate entre duas empresas que pretendiam executar a obra, que se arrasta até os dias de hoje. A gente sabe que o judiciário nosso é bastante moroso, né? Então, em Lagoa Vermelha, a empresa que impetrou o mandado de segurança não teve um resultado satisfatório. Recorrendo ao Tribunal de Justiça, obteve, então, um ganho de causa por 2-1, né? Agora, o recurso foi submetido ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, e onde concedeu novamente o efeito suspensivo. Então, até uma posição mais concreta, salvo engano, a obra ficaria parada. O senhor foi assessor jurídico e hoje vereador, e é um estudioso da área, né? Tanto da área jurídica quanto da área administrativa. O senhor vê uma outra alternativa para o município hoje, para que essa obra aconteça com mais agilidade, com um tempo mais breve? A forma, doutor Lírio, de abreviar esse caminho, essa morosidade do judiciário, é fazer um bloco de lideranças e demandar junto à autoridade judiciária para que agilize esse procedimento, né? São recursos bastante vultuosos que dia a dia eles se tornam ineficientes ou menores para aquilo que se poderia contemplar. Exemplo, onde se podia fazer 1.000 metros de calçamento, de recuperação de avenida, com a inflação, com o acréscimo de custos da mão de obra, de materiais, cada dia o recurso que estaria destinado a isso vai contemplar uma metragem um pouco menor. Então eu entendo que seria hoje o atual governo conta com a senadora Ana Amélia Lemos, conta então também com a participação do governo estadual. Deveria ser feita uma investida junto ao Poder Judiciário para que priorize o julgamento dessas questões, seja o Tribunal de Justiça ou agora o Superior Tribunal de Justiça. O senhor não vê nenhuma medida administrativa, tipo anular aquela licitação, fazer uma nova, alguma coisa do tipo? Fosse eu o procurador do município ou até mesmo o assessor, optaria por não anular, justamente para o município e o gestor não correr o risco de ter que indenizar aquelas empresas que estão litigando. Mas com isso, o nosso dia, a cada dia que passa, como o senhor disse, esse recurso ele tem uma diminuição e, além disso, ela não está aumentando esse prejuízo, porque a empresa que for declarada que teve algum prejuízo, a cada dia que passa ela está aumentando isso, né? Não seria uma forma de estancar esse prejuízo? Ao meu ponto de vista, não. Corre o risco de a ação prosseguir, né, independente da anulação. Sim. E se houver um revés por decisão judicial, aquela empresa que se sagrar vencedora poderá demandar do município e aí sim poderá custar bastante caro para os cofres públicos. Eu não aconselharia tomar essa medida de anular o procedimento licitatório. E esse embate judicial, na verdade, ele está do regime democrático, não é? Me lembro muito bem uma questão sobre um conserto de uma motoniveladora que se arrastou por mais de 6 meses em razão do embate jurídico também das empresas participantes do certame. É do regime democrático, é do direito, então, cada pessoa ou empresa, seja ela pessoa física ou jurídica, se sentir prejudicado, submeter o seu inconformismo ao judiciário, e é o judiciário o papel de dizer quem está com a razão.
A ideia, até para que o telespectador entenda e o convidado também, a ideia não era entrar nessas questões. Mas eu acho que é um problema que está aí, é um problema da sociedade, e acho que nós temos que estar comprometidos também na busca de soluções, né? E o partido, né, o partido que esteve, e inclusive foi o partido que iniciou essa licitação, né? Então, o senhor como presidente, eu me sinto à vontade de abrir essa discussão. E a discussão já está boa, né? Mas nós temos que fazer um intervalo para voltar a discutir um pouco mais do PDT e da atuação do PDT em Lagoa Vermelha. Até. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Todos precisamos comer. Como dar conta disso? Graças aos avanços da agricultura, do beneficiamento, armazenamento e transporte, nos últimos 50 anos, aumentamos muito a produção de alimentos. Com toda essa tecnologia, produzimos comida suficiente para alimentar toda a humanidade. Mas mesmo assim, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome por todo o mundo. Essa situação se explica em parte pelo desperdício. Só no Brasil, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Isso acontece na colheita, no armazenamento, no transporte e no consumo. Desperdiçar alimentos é desperdiçar trabalho, água, energia, combustível e outros recursos, além de dinheiro e nutrientes importantes para o nosso corpo. 52,5% da população brasileira consome mais do que precisa, ganhando peso e ficando muito acima do ideal. Esse consumo excessivo pode gerar obesidade, além de problemas graves de saúde, como diabetes, infarto e hipertensão. Mas todos podem contribuir para diminuir esses vários tipos de desperdícios e exageros, de várias formas. Lendo o rótulo dos produtos e ficando atento para não comprar os que têm validade muito curta, com pouco tempo para consumo. E preferir sempre que possível aqueles com maiores quantidades de nutrientes. Consumindo frutas, legumes e verduras, dando preferência aos da época e aos produzidos próximo à região que você mora. Isso diminui o tempo de transporte, os impactos desse deslocamento e faz com que o alimento dure mais tempo sem estragar. Vários deles podem ser melhor aproveitados, usando os talos, folhas e sementes, além da própria polpa. Há muitas receitas para utilizar essas partes pouco usadas dos alimentos. Quando for ao supermercado, leve uma lista de tudo o que você realmente precisa. Isso evita comprar o que não será usado ou que levará a um consumo exagerado. E vá sempre de estômago cheio. Estar com fome pode fazer você comprar mais do que precisa. São ações simples como essas que podem ajudar a comprar somente o necessário e a fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação mais equilibrada. E ajudam a criar um ciclo de consumo que gere bem-estar para todos com menos desperdício. Voltamos então para o nosso segundo bloco. Continuamos aqui nesse bate-papo aqui, né, com o vereador e presidente do PDT hoje, né, o doutor Vicente. Doutor Vicente, o PDT hoje tem a maior bancada da Câmara Municipal. Como é que está a atuação do PDT, eu digo, dos vereadores do PDT na Câmara? Lídio, na primeira entrevista que eu dei à Lagoa FM, logo após as eleições, eu destaquei ao repórter Ademar Fagundes que a população não se surpreendesse se a Câmara assumisse um papel de protagonista no cenário político local. E isso vem acontecendo. As ações dos vereadores, elas têm estampado os jornais, têm estampado os noticiários, sejam elas da imprensa escrita ou falada, justamente por uma atuação bastante técnica, bastante destacada e um tanto quanto inteligente. Me parece que a bancada do PDT hoje, contando então comigo, com o vereador José Mário, que possui amplo conhecimento na área da saúde, o vereador Ranieri Bosa, que tem uma expertise bastante grande em administração pública pelo fato de ter sido secretário, e também pelo vereador Ariovaldo, que é uma liderança sindical de destaque regional, com ascensão a esse destaque estadual, tem sido bastante diversificado e bastante eficiente na postura de bancada de oposição, que é o quadro atual como se apresenta o nosso partido.
O PDT vinha com essa experiência administrativa, né? Por vezes tinha maioria na Câmara, por vezes minoria, né, durante esses 16 anos. Hoje conta com 4 vereadores e a maioria de oposição. Como se dá esse trabalho na oposição? Ele é, de certa forma, mais fácil, mais difícil? Como é que funciona? A oposição, vereador Lírio, doutor Lírio, ao meu ver, é um tanto quanto o mais fácil, mas exige um pouco de conhecimento na questão da função de fiscalização. Não é tirando foto numa rua ou olhando uma obra que o vereador está fiscalizando. O vereador tem que fiscalizar o procedimento licitatório, o gasto do dinheiro público, como falaste anteriormente, tem que analisar a questão do portal da transparência, e essa é a efetiva fiscalização. A forma de emprego dos recursos públicos, a licitude, a moralidade, e isso exige um pouco de tempo, mas que os vereadores do PDT estão bastante incumbidos nessa atividade. E também os vereadores do PDT se somam ao vereador Braulio Guedes, que hoje preside a Câmara, e também a vereadora Márcia do Carmo. Há um alinhamento de ideias bastante grande por termos trabalhado juntos no mandato do prefeito Getúlio Cerioli. Então, não há necessidade de reuniões de articulação, não há necessidade de debates prévios, justamente por esse alinhamento de ideias, por pensarmos de forma muito parecida, né, em relação a isso. Basicamente, em atenção aos pilares que norteiam a administração pública, que é moralidade, legalidade, eficiência, economicidade, enfim. Na gestão do vereador Ranieri se trabalhou a questão do regimento interno, né, que era uma situação que carecia de longa data já de uma reforma. Essa reforma foi feita e, como toda reforma que se faz, né, agrada alguns pontos, outros nem tanto. O caso que mais deu debate foi a questão daquela possibilidade de criação do 13º salário para o vereador. A gente sabe que o senhor trabalhou bastante nessa questão do regimento interno, né? E essa questão parece que está voltando agora para uma nova discussão através de um projeto da bancada de situação, digamos, né? E essa discussão está voltando. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso? Exatamente. O regimento interno, ele partiu da Comissão de Modernização, primeiramente, os apontamentos do que seria necessário melhorar um avanço do Legislativo, não o regimento interno, o texto propriamente dito. Essa Comissão de Modernização foi uma comissão pluripartidária, foi formada, então, por mim, e por mim presidida, também com a presença do vereador Braulio Guedes, Márcia do Carmo, vereador Ricardo da Rosa e a vereadora Ruth Bussolotto. Após entregue o relatório da comissão, a mesa diretora entendeu, então, por bem acatar a necessidade de reformular o regimento interno com ênfase em otimizar as sessões, tornar menos cansativas, mais atrativas ao público, visando uma participação maior da sociedade, conferir maior transparência dos trâmites legislativos e também conferir a cada vereador o seu real papel. De que forma? Dividindo as comissões permanentes. Hoje, cada comissão possui um presidente e o presidente faz a distribuição proporcional dos processos legislativos aos membros das comissões, que dão o parecer. Tão logo é votado o parecer nas comissões, ele é disponibilizado no site. E também conferindo mais trabalho também ao vereador, mas também mais conhecimento, o vereador se apropria, tornando também que os debates de mérito dos projetos sejam feitos no plenário, que antes... E não mais nas comissões. Não mais nas reuniões das comissões. Isso é um avanço. Vemos hoje o vereador Luiz Carlos Kramer desempenhando uma função bastante importante, que é o líder de governo, né? Então, os projetos de lei de autoria do Executivo Municipal têm a manifestação do vereador Kramer na liderança, então, justificando para a população e para os demais vereadores a intenção do projeto de lei, que, havendo contraditório, fazem na tribuna e depois a votação. E como os projetos de lei de iniciativa dos parlamentares, também hoje, por sistemática do novo regimento, são defendidos pelo autor, pelo relator da comissão, que sempre vota ou pela constitucionalidade, legalidade ou não, e também pelos demais vereadores para acolher. Então, o sistema se tornou mais lógico, mais transparente e mais participativo. Avançaremos com a participação da população mediante
seja por manifestação física ou virtual, que será anexada aos projetos de lei e terão leitura obrigatória na tribuna e poderão influenciar o voto de um ou outro vereador. Especificamente, então, o regimento interno e a questão do 13º salário, gratificação natalina, o texto do regimento foi uma sugestão da assessoria jurídica externa, que é o IGAM, de Porto Alegre. Esse texto, então, ele veio porque se adequa exatamente ao sistema informatizado. O trâmite dos processos, ele segue um regimento do que o sistema permite justamente para conferir essa transparência. Então, por isso que tivemos buscar a assessoria deles. E a intenção desse parágrafo único, se salvo engano, do artigo 26, né, do regimento interno, ele veio justamente ao contrário do que foi noticiado. Veja bem, a gratificação natalina, o 13º, é assegurado por força de Constituição Federal. Então, ex-vereadores ou atuais vereadores e também futuros vereadores poderiam demandar essa verba, né, e diante da omissão legislativa, provavelmente teriam ganho de causa. Bom, para resguardar o erário, a sugestão, então, dessa assessoria jurídica externa foi que o regimento interno, para que suprisse a omissão, constasse que ficasse assegurado a gratificação natalina e a remuneração das férias ao vereador nos termos da lei que fixa o vencimento. Vejam bem, é muito importante distinguir. O regimento interno é uma resolução administrativa. A lei é específica. A lei é específica. O regimento interno não tem o condão, por ser resolução, de criar ou modificar qualquer vencimento dos vereadores. Mas não seria porque, como disseste, e isso é uma realidade, a Constituição Federal e o entendimento hoje é de que há possibilidade de se dar a gratificação, se pagar a gratificação natalina ou 13º, como queira. A partir do momento que fica assegurado o direito no regimento interno, não seria um avanço nessa possibilidade? Exatamente. Essa omissão total que havia foi suprida pelo regimento. O regimento diz que é assegurado nos termos da legislação que fixa o vencimento. Então, qual é a técnica? A técnica é buscar a legislação que fixa o vencimento. Se houver a previsão de tal verba nessa legislação, aí sim. Mas, para tranquilizar a população e os nossos internautas que nos acompanham, a legislação atual que fixa os vencimentos dos vereadores não atribui, não assegura esse pagamento. Se torna, então, um mecanismo de defesa do gestor da Câmara Municipal em caso dessas investidas. Essa discussão talvez, mas uma questão bem prática. Me parece que está tramitando um projeto revogando esse artigo ou esse parágrafo, né? Qual seria a posição do PDT hoje? Qual é a posição do partido, com seus 4 vereadores, a maior bancada? Sim, exatamente. A proposição, ao meu ver, revogando esse parágrafo único do artigo 26 do regimento, é um retrocesso porque nos remeterá de volta à omissão legislativa, né? O PDT, em razão do clamor social, dessa repercussão negativa que se deu em razão de uma notícia equivocada por parte de 2 meios de comunicação local, que inclusive responderão por uma ação de retratação, ação judicial, será judicializada essa matéria, tão logo a Câmara de Vereadores disponibiliza uma certidão requerida por mim. O PDT provavelmente irá apresentar uma emenda substitutiva desse texto apresentado pela bancada de situação. De que forma? Talvez tornando mais explicativo o dispositivo, né, para que não cause interpretações errôneas, como aconteceu com a imprensa, que potencializou de uma forma equivocada para toda a população. Sabemos também que, através do vereador do PDT, está sendo proposto a discussão e um projeto diminuindo o número de vereadores. Essa discussão é uma discussão do partido, é uma posição do vereador, o senhor como presidente e como vereador? Exatamente. Foi o vereador Ariovaldo que apresentou essa proposição, e essa proposição hoje ela é tão somente verbal, né? Sabemos que a legislação prevê requisitos mínimos para projetos de lei de emenda à lei orgânica do município. E o aumento ou diminuição do número de vereadores está diretamente ligado à lei orgânica. Então, é necessário a assinatura, salvo engano, de 3 líderes de bancada,
ou, salvo engano, de 5 vereadores. Então, o vereador Ariovaldo, para materializar essa proposição, teria que ter esse número mínimo de assinaturas, então, até então, não houve o protocolo dessa proposição, não deu entrada esse projeto de lei. Mas, por falta do número mínimo ou porque não se evoluiu ainda a discussão? A princípio não deu entrada, acredito que por falta do número mínimo, mas não tivemos essa conversa com o vereador Ariovaldo. Mas, enquanto presidente do partido, as questões políticas, elas não são decididas, sob meu ponto de vista, pelos vereadores de forma isolada. Se houver essa proposição, se der entrada essa proposição, será convocada uma reunião, seja ela ordinária ou extraordinária, do Diretório Municipal, debatido perante o Diretório Municipal, que são 32 companheiros do PDT, e a deliberação constante do Diretório Municipal, por se tratar diretamente de uma questão política, será acatada pelos demais vereadores, né? O senhor tem uma opinião formada sobre isso hoje? A princípio, eu acredito que em razão da mudança da legislação, doutor Lírio, da legislação eleitoral, onde não serão mais possíveis coligações proporcionais e o quociente eleitoral passará a ser bastante elevado, dificultaria bastante a eleição de um número de vereadores que poderia lhe dar certo conforto ou uma representatividade tanto. E novos candidatos, pessoas com, né, que exatamente, quisessem a iniciar uma carreira política ou participar do dia a dia da política local. Exatamente, né? Isso essa reforma política vem a inibir essa renovação política, justamente isso. Quem detém o poder, quem tem um mandato, tem um trabalho prestado, ele tem condições... Teria uma facilidade, seria uma reserva aí. Isso, exatamente, há uma disparidade, vaga, né? Há uma disparidade com um candidato novo. Sim. Então, e a questão da representatividade me parece bastante adequada. Veja bem, temos 11 vereadores hoje, o município de Lagoa Vermelha, ao atingir 30 mil habitantes, poderá passar a 13 vereadores. Então, me parece que é interessante a permanência dos 11 vereadores. A questão colocada do trabalho dos vereadores, cada um desempenha, isso cabe à sociedade julgar. E, em caso de novas eleições, a sociedade que vai demonstrar o seu contentamento com o candidato, se reconduz ao mandato ou opta por uma nova opção. E isso a gente tem batido nessa tecla, que a população tem que integrar os partidos políticos, tem que participar dos debates de base e tem que se colocar à disposição da sociedade, justamente para que o eleitor tenha um maior leque de opções possíveis, né? Não pode ficar refém, a população, de escolher um candidato menos pior. Pelo contrário, aquele cidadão que tem uma iniciativa, que tem uma conduta ilibada, que é rico em ideias, que é rico em conhecimento, ele deve contribuir para seu município, para seu estado, para a sua nação, participando, se filiando ao partido que tenha uma carga ideológica mais semelhante, conquistando os membros do partido, fazendo valer suas ideias e, quem sabe, se colocando à disposição para sentir como é essa grata função pública. Eu acho que a sociedade não pode ficar refém da direção de um partido ou dos donos de partido, né? Porque acho que até não é nosso caso, mas a gente sabe que em alguns lugares, algumas regiões, isso funciona dessa forma, né? Exatamente, é a forma antiga de se fazer política. O partido tem os seus caciques e tem os seus candidatos e os filiados são meras marionetes. E aí reduz o número de vagas e fica naqueles ali sempre. Exatamente, e por isso que estamos avançando no PDT para que as escolhas sejam democráticas, todas deliberadas pelo diretório. A direção executiva tão somente submete a pauta. Quem escolhe é o diretório, e o diretório ele é eleito por todos os filiados. Então, no universo de aproximadamente 700 filiados do PDT, podem surgir inúmeras chapas para o diretório, e essas chapas têm votação livre, e a chapa que for eleita passará a conduzir o partido de uma forma democrática, como a gente vem sendo, sempre nesse grau de maturidade crescente. Presidente, nós estamos aí há 1 ano e 3 meses, iniciando o 3º mês dessa nova gestão. Embora o nosso tempo já está ficando curto, né? Mas eu tenho 2 questões para nós encerrarmos. Uma avaliação da atual administração e também já para que o senhor pense de que forma o PDT está projetando o futuro de sua participação em Lagoa Vermelha, de que forma o PDT está projetando a sua atuação em benefício da comunidade lagoense.
Exatamente. Lírio, a minha avaliação já, desde o ano passado, ela é negativa. É inevitável a comparação entre o atual governo e o governo anterior, o qual eu fiz parte, tive orgulhosamente como membro da Procuradoria Jurídica por 8 anos. 8 anos, como eu disse, sempre pautando pela legalidade, um tanto quanto excessiva, né, das ações do gestor e dos nossos agentes políticos. Me parece que o atual governo não há uma sintonia, não há uma unidade entre as secretarias de governo. Os secretários, ao meu ver, é um sentimento que deixa transparecer, me parecem que são barcos à deriva, sem um comando maior, né? Não há um planejamento mais rígido em relação aos gastos, em relação aos investimentos. Há um atendimento muito imediatista ao clamor social, principalmente nas redes sociais. Facebook, a gente percebe que há uma reclamação no Facebook, no outro dia há a solução do problema, e isso deixa transparecer uma fragilidade, talvez, uma falta de experiência, uma imaturidade, que, se persistida, pode gerar um revés bastante grande financeiro para o nosso município, que, como eu disse no início do programa, estava numa situação bastante cômoda a nível nacional. Possuía de recursos livres mais de 10% do orçamento geral anual. E nós temos um histórico, Lagoa Vermelha, né? Já passou por uma situação bastante delicada, né? Então, o que se espera, né, é que essa nova gestão, que tem a princípio um projeto novo, uma nova forma de fazer gestão e fazer política, né, que traga algumas soluções. De que forma o PDT está projetando o seu futuro político e de que forma o PDT espera contribuir para o engrandecimento e a continuidade dessa Lagoa Vermelha cada vez mais crescente e mais pujante? O projeto do PDT tem sido sempre o mesmo. Temos a bandeira da transparência, a bandeira da educação, a bandeira da honestidade, a bandeira da legalidade e a bandeira da moralidade. Isso é indispensável para o nosso companheiro que almeja uma candidatura a prefeito. Nós não nos importamos com os resultados da eleição. A nossa preocupação é preparar candidatos que possam contentar de forma técnica, de forma profissional, os anseios da população, para que, se eleitos forem, revertam em trabalho, que o trabalho seja revertido em benefício a toda a coletividade. A gente sabe, pela nossa experiência na administração e pelo nosso conhecimento, seja um conhecimento político ou um conhecimento acadêmico, que a população cada vez mais tem que ter um conceito claro de interesse público. Interesse público é bastante distinto de opinião pública. Nem tudo que a maioria fala contempla o interesse. Então, o PDT, a maior preocupação é formar candidatos, né, preparar candidatos que possam responder às expectativas da sociedade, se eleito forem. O PDT hoje já tem um candidato para a próxima eleição? Nós temos candidatos naturais. Candidatos naturais para a próxima eleição são o companheiro Sérgio Menegas, né, que deixou suas propostas bastante claras no último pleito, né, e a população optou por essa mudança, por aqueles motivos que eu entendo que referi anteriormente. Temos também o ex-prefeito Getúlio Cerioli, um candidato fortíssimo, também seria um candidato natural do PDT, e temos também os 4 vereadores também, sem excluir os ex-presidentes, José Duílio Grigol, o José Leonir Teles Rodrigues, enfim, há uma soma bastante satisfatória de lideranças que têm condições plenas de disputar um pleito eleitoral e também fazer um bom governo. O vereador Vicente está se preparando aí para uma gestão no Executivo? Na verdade, o preparo vem na experiência, vem no conhecimento acadêmico. Não necessariamente que serei candidato ao Executivo Municipal, mas o preparo ele é coletivo dentro do partido. Nós entendemos, sim, que todos nós temos que estar preparados. Tem a obrigação de estar preparados. Claro, se a sociedade apontar como sendo favorito ou sendo necessário a colocação, a disposição do nome para concorrer. Para encerrarmos esse bate-papo aqui, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. A sua atuação como vereador,
está contente, está satisfeito? Primeiro mandato, né? Como é que está? Exatamente, doutor Lírio. Estou satisfeito, é uma grata função pública, muito embora a gente está sujeito ao julgamento precoce, muitas vezes, da opinião pública. Mas isso a gente tem um pouco de caminhada, um pouco de casca, a gente sabe assimilar muito bem. O meu mandato tem sido calcado justamente pelas funções que a lei orgânica e o regimento atribuem ao vereador. Função fiscalizatória, é onde eu mais atuo, mais me destaco. Uma função de representação, submetendo os pedidos que a população vem diretamente até nós. Uma função de assessoramento, mesmo sendo vereador de oposição, essa função de assessoramento é desempenhada através de pedidos de indicação. Fizemos inúmeras indicações ao Executivo Municipal no último ano. Então, é um mandato bastante técnico, é um mandato sem sensacionalismo, um mandato bastante sério também, uma vez que, ao levantarmos indícios de irregularidade, de ilicitudes, não tornamos públicos. Optamos, então, a encaminhar como forma de relatório da atividade fiscalizatória aos órgãos de assessoramento do Legislativo, que é o Tribunal de Contas do Estado, e também o Ministério Público Estadual, para que, sim, se for instaurado um inquérito civil ou se for apontado como irregularidade, tornar público para fins de assegurar a transparência. Quero lhe deixar aqui, doutor Lírio, então, uma prestação de contas do mandato de 2017. Então, ano a ano, eu espero fazer essa prestação de contas pública. Deixo aqui para o colega e para os demais amigos da Lagoa TV, Lagoa FM. É uma iniciativa nova. Eu entendo que é dever, sim, do agente político prestar contas de sua atividade. Enfim, os meios de comunicação, talvez o espaço é restrito, não há tempo de divulgar de forma mais ampla. É um folheto de 12 páginas, circulou na cidade em torno de 3.000 unidades que foram distribuídas e custeados com recursos próprios, não foi recurso público. Não é recurso público. Não é recurso público. O valor mais ou menos gasto supera o valor de um mês do salário do vereador propriamente dito. Então, a gente tem essa atuação voltada ao avanço do Poder Legislativo, a assumir esse protagonismo, como falei antes, e também uma forma de conscientizar a sociedade da função do vereador, conscientizar a sociedade do poder do voto, da importância do regime democrático, hoje, e também tentar desmanchar essa indústria da desinformação, que hoje é muito forte e a gente percebe bastante com pré-candidatos ao governo da União Federal, principalmente a presidência da República, né? Então, disseminando conhecimentos, desmanchando preconceitos, superando paradigmas, eu acho que contribuo com um avanço social, e o avanço social permite uma escolha mais criteriosa por parte da sociedade, e uma escolha mais criteriosa por parte da sociedade reverte inevitavelmente em resultados favoráveis para toda a coletividade da Lagoa Vermelha. Então, em nome do nosso programa, em nome da direção da Lagoa TV, queremos agradecer a sua presença e dizer ao nosso telespectador que esperamos estar cumprindo também com o objetivo do programa, que é trazer lideranças, né, e queira ou não, todas as decisões passam pelas questões políticas, então, obviamente, pelos partidos, né? Vamos procurar ouvir todos os presidentes de partidos, sem entrar em questões nacionais, né? Vamos tratar da nossa questão local. Então, mais uma vez, muito obrigado em nome do nosso programa, em nosso nome, em nome da direção da Lagoa TV, e convidamos a você, telespectador, que nos acompanhe na próxima quarta-feira, a partir das 21 horas, que teremos aqui mais um debate, mais uma liderança, mais alguém que contribui na nossa sociedade para que tenhamos um dia melhor no amanhã. Boa noite a todos. Lírio, então, eu que agradeço pelo espaço. Para mim é uma satisfação fazer parte desse programa Lagoa em Foco. É a minha primeira participação e foi uma participação bastante contente. Parabenizo pela condução do programa. Obrigado, boa noite.